Identificado brasileiro entre reféns em Gaza. Presidente Lula pede ajuda do Catar para libertar o brasileiro que está com Hamas. Crime sem castigo. Golpista do 8 de janeiro é flagrado em invasão de terra indígena no Pará. Pará não é bom não, para a gente nunca foi preso. Uma tragédia anunciada. Maceió em estado de emergência por conta de mineração da Braskem. A gente estamos sim com medo, viu? O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Você, boa noite, né? Você que nos assiste pelo canal do Eduardo Moreira no YouTube, também ICL Notícias, os canais do Instituto Conhecimento Liberta no YouTube e também o canal Com Brasil, você que nos assiste pela TV comunitária, disponíveis, em algumas TVs por assinatura. Muito boa noite para você. Também boa noite para o meu querido Chico Pinheiro, que já está aqui. Boa noite, minha querida Gabi. Estamos aqui na luta. Firmes e fortes, né? Firmes e fortes. É isso. Muito bom estar ao seu lado aqui. Vamos nessa. Sempre muito bom. Hoje é quase sexta-feira, hein, Chico Pinheiro? A gente já está quase. Pré-sextou. Pré-sextou. Mas amanhã eu não estou aqui. Assunto. Não estou aqui. Então, graças a Deus, será sexta-feira, será a vida que segue. É isso aí. Hoje a gente tem muito assunto para falar por aqui. Tem taxação dos super ricos, que não é bem assim. A gente vai explicar essa história daqui a pouquinho. Não é bem assim. Não é bem assim. Seria bom se fosse. Os super ricos não serão taxados assim. Mas a gente vai entrar nesses detalhes todos. Agora, você começa falando por uma história, né? Tem réu do 8 de janeiro que foi flagrado em invasão de terra indígena, mas só fica pior a história, né? Tudo isso aí faz parte de um plano da extrema-direita, do fascismo bolsonarista, contra o Supremo Tribunal Federal. Você pode ter queixas de um ou outro ministro supremo, né? Mas nós não podemos jamais desconhecer e desconsiderar a importância que o STF, o Judiciário, principalmente o STF, teve nos últimos tempos. A começar pela Covid. Foi o STF que, contrariando Bolsonaro, autorizou as vacinas. Bolsonaro queria proibir as vacinas, né? E determinou o uso de vacinas. Foi o STF. E foi o STF que barrou o golpe. O golpe depois da vitória, antes e depois da vitória de Lula. Antes porque queriam, né, mexer nas urnas, né, para invalidar a eleição. E depois porque resistiu aos atos golpistas do 8 de janeiro. Bom, os bolsonaristas estão inquietos, estão mirando de todo lado contenções ao STF, seja no Senado, nós vimos uma ação do Senado tentando, lamentavelmente, né, sob a direção de Rodrigo Pacheco, também contra o Supremo Tribunal Federal, querendo limitar as ações do STF que combatem o fascismo. E agora na Câmara, o Partido Novo, o deputado Marcelo Van Hatter, Marcelo Van Hatter conseguiu protocolar com 171. Olha que número significativo, 171. Depois você olha o que é isso no Código Penal, né? Com 171 votos, conseguiu protocolar uma CPI para investigar o Supremo e o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que eles são contra a democracia, vejam só. Protocolou uma CPI contra o Supremo e o TSE. Não vai dar em nada, claro, essa CPI tem que ser instalada por determinação do presidente da Câmara, que não será louco de fazer isso. E se for, acaba sendo igual aquela CPI que fizeram dos atos golpistas, cai na cabeça deles mesmos, né? Bom, protocolaram dizendo que houve abusos do STF, abusos do TSE, né, como se não fossem abusos todas as tentativas que fizeram esses parlamentares de extrema-direita, né, deputado Geyer, né, a deputada Zanata, aquela da pistola, da metralhadora,
e por aí vai, né? Zambelli e tal, para tentar destruir a democracia no Brasil. Ontem mesmo o STF foi duro contra uma tentativa de um ministro bolsonarista, ministro Nunes Marques. O ministro Nunes Marques queria suspender, cancelar uma operação da União que envolvia Polícia Federal para expulsar invasores de terra indígena. Invasores que estavam ocupando a terra dos Apitereuá, né, terra no Pará. Ele foi a favor, Nunes Marques, de grileiros e desflorestadores que atuavam aí. Mas o presidente do STF, o ministro Barroso, cancelou esta decisão de Nunes Marques e determinou que a União continue a sua ação para tirar desta região, desta reserva, desse território indígenas, grileiros, desflorestadores, garimpeiros, seja mais que raio de gente que seja essa gente que quer ocupar o que eu diria que é uma espécie de faixa de Gaza de brasileiros. Basta você ver que os indígenas estão nesse território, assim como os palestinos na faixa de Gaza, sendo massacrados por um poder maior. Não é? Queriam retirar o IBAMA e a Polícia Federal daí. Queria o ministro Nunes Marques, bolsonaristas, na cota de 20% que Bolsonaro disse que tinha no Supremo. Ele e o ministro André Mendonça. Né? Dançou. Perdeu, ministro? Perdeu. Quem ganhou essa parada foi o próprio Supremo, foi o ministro Barroso, que falou, não, a União vai continuar tirando esses caras daí. E sabem quem estava aí nessa tentativa de grilar, de ocupar, de desflorestar? Um bolsonarista com uma tornozeleira eletrônica. Isso parece mesmo. Piada, né? Do sensacionalista. Parece piada, né? Ele, demais, que condenado pelo Supremo, tem que usar uma tornozeleira porque estava fazendo terrorismo lá no dia 8 de janeiro, invadindo os poderes, né? O Supremo, o Palácio Planalto e o Congresso. Olha aí. Estava lá de tornozeleira e tudo, né? Então, tentando ocupar terras indígenas. Saiu de lá. Tem que sair de lá. Diz o deputado Van Hatter, do Novo, do Partido Novo, né? Diz ele que tudo isso é feito em memória do mártir. O mártir é o Clériston Pereira, não é isso? Clériston Pereira Cunha. Aquele agitador do dia 8 de janeiro, que morreu, lamento, mas morreu, no presídio, em Brasília, na Papuda, se não me engano. Olha ele aí. Deixou a esposa e 2 filhos pequenos, ou 2 filhas, e a gente lamenta sempre que isso aconteça. Teve um problema cardíaco e morreu. Mas agora é visto como mártir. Mártir da extrema-direita. E eu pergunto a essa extrema-direita, vocês já foram visitar os seus patriotas que estão presos? Ei, Jair! Ei, família Bolsonaro, vocês já foram lá visitar seus correligionários? Estes que estão presos porque foram incentivados por vocês? Jair, Michele, Carluxo, Eduardo, Flávio, vocês já foram visitar os seus presos? No que me consta, vocês não botam os pés lá. São bucha de canhão para as tentativas de golpe que vocês tentaram dar e não passarão. Não adianta tentar cercar o Supremo, cercar o TSE, cercar a justiça brasileira. A justiça será feita, sim, será feita. Os relatórios da Polícia Federal, as investigações vão terminando e falta, é claro, depois dessa raia miúda, falta condenar os financiadores do golpe, militares envolvidos com o golpe e a família. A sua hora vai chegar. É isso. Vamos esperar. Vamos esperar, estamos esperando, Chico Pinheiro. Hoje eu vou te falar, a gente está muito bem acompanhado aqui, mas antes eu vou introduzir
o nosso próximo assunto aqui, que é essa história da taxação dos super ricos, porque não é bem assim, né? Tá na mesa do presidente Lula para sanção esse projeto de lei que tributa as offshores, que são as empresas localizadas em paraísos fiscais, e os fundos dos super ricos. Mas calma aí, né? O PL ele foi aprovado essa semana pelo Senado. Só que alguns analistas, na verdade, sendo mais direta, né? Eduardo Moreira já explicou muito bem aqui no ICL Notícias, primeira edição, explica por que esse projeto é uma farsa, porque, na verdade, dá desconto para os bilionários pagarem impostos, né, Chico? Atrasados. Vamos chamar aqui para a nossa mesa Heloísa Vilela. Alô, Elô Vilela. Alô, Luiz Nassif. Boa noite, gente. Boa noite, Elô. Aí, Elô. Olha eles aí. Tudo bom, gente? Luiz Nassif. Boa noite, Nassif. Luiz Boa noite, Nassif, Chico. a gente trabalhava juntos, trabalhamos na TV Bandeirantes, depois na TV Record. E eu chegava à noite e falava assim, boa noite, Luiz Nassif. E ele dizia, boa noite, Chico Pinheiro. E A gente criou um personagem que era a Dona Maria das Dores, que trabalhava para o Itamar Franco, que era presidente. E ela contava segredos para a gente. Então eu falava, o Itamar está revoltado com a indústria farmacêutica porque pediu para ela comprar uma água de melissa e ela não achou. E ele era tão embosado que ele ligou para o João Saad e pediu para a gente parar de fazer isso, porque a gente estava desmoralizando a presidência. Ele não foi truculento, não. Ele pediu que estava desmoralizando a presidência. Então paramos de falar com a Dona Maria das Dores. Nassif, eu queria saber o que a Dona Maria das Dores ia achar dessa taxação, que não é taxação. O que você acha que ela ia dizer, Nassif? Vamos lá. O que a Dona Maria das Dores ia dizer da taxação dos super ricos? Desse desconto aí para os bilionários. Estão querendo vender pato pro ganso. Porque tem algo que não foi falado ainda, que é escandaloso, que é o seguinte, uma empresa, ela tem lucro. Se ela tiver uma subsidiária que dê prejuízo, ela pode compensar. Então, por exemplo, tinha um caso, eu não lembro se era o HSBC ou o Santander, que dava um baita lucro, e ela tinha uma empresa só para dar prejuízo. Conseguiu um abatimento de R$1 bilhão do imposto de renda. E agora, com esse projeto de lei, basta ser sócio minoritário de uma empresa que dê prejuízo para você poder compensar o seu resultado. Isso aí é por enquanto. Tem um pessoal aí que está estudando detalhando isso aí, mas aparentemente é demais. O Edu 8% para atualizar é demais. Baixando a alíquota de 15% para 8%, né? Para quem pagar adiantado e parcelado ainda. Quer dizer, vale muito a pena, né? Não, a sacanagem é o seguinte, se você pega a pessoa física, o que é o lucro da pessoa física? É tudo que ela... o salário dela serve para comprar comida, serve para pagar aluguel, não é renda, é salário. E daí ela tem algumas coisas que pode justificar lá e o restante é tratado como renda e dependendo, pode chegar a 15%, 20%, 25% de alíquota. Né? E o bilionário, cujo dinheiro é só renda, não é esforço de trabalho. Vai pagar 15% aí, ou 8% aí, se for atualizado. Agora, o projeto foi para a mão do Lula, para ele sancionar, e é vendido como se fosse mais uma vitória do governo, especialmente do Haddad. Então, como eles conseguem passar uma medida que não é uma vitória para a maioria da população, como se fosse uma grande vitória? Olha, Luísa, eu já perdi amizade aí com velhos amigos aí que estão hoje, né? Porque eles definiram uma estratégia aí que é o seguinte, vamos fazer tudo o que o mercado quer, porque daí o Roberto Campos Neto não vai ter argumento para não derrubar a taxa Selic. Se derrubar a taxa Selic a meio ponto percentual, nós vamos chegar no final do ano que vem a 9,5%. Chegar no final do ano que vem a 9,5% significa o seguinte, nenhuma chance de recuperação da economia. Perde as eleições de 2024, se desfaz essa frente democrática aí que garante o Lula, e o país fica... Esse negócio de não saber temperar o tempo político e tentar compor... Você vai compor com o Roberto Campos Neto. O Roberto Campos Neto é nítido, que ele é um agente bolsonarista. Claro. É
do que ele tenta boicotar o governo, inviabilizar o governo para permitir a eleição do Tarcísio, né? Nassif, eu cansei de falar aqui. Bolsonaro deixou 2 bombas de efeito retardado. Uma na área da economia, que é o Roberto Campos Neto, e a outra na área parlamentar, que é o Lira. Deixou esses 2 e tem que se conviver com os 2. Quer dizer, são 2 bombas de efeito retardado. Mas o tempo da política tem que conviver com isso. Bom, só com um adendo, né? O Campos Neto foi uma bomba de efeito retardado que o Bolsonaro deixou. O Lira foi uma bomba que o Lula escolheu, né? Até certo ponto, né, Nassif? Escolheu até certo ponto. Eu fico meio preocupado. Aí a gente vai ver o começo do ano que vem. Porque às vezes me passa a impressão, que eu espero que esteja enganado, que o Lula... Porque o Lula, vem cá, o Lula ele assume 2003, chega em 2008, tenta o mensalão em cima dele, e ele sai por cima graças à crise internacional. Porque a crise fez ele romper com os dogmas de mercado e ele saiu consagrado. Tanto que saiu desarmado. Ele achou que com a intuição dele ele resolvia tudo. E não percebeu que o mensalão era a base de um modelo de derrubada de governo que foi utilizada contra o Getúlio lá na CPI da última hora. Daí caiu o mundo em cima dele, com tudo, todas as regras. Ele seguiu todas as regras que eram seguidas pelo Fernando Henrique Cardoso. Daí ele é preso, acontece tudo aquilo, tem impeachment. Então me parece que hoje ele é uma pessoa que não confia muito mais na sua intuição. Essa é, digamos, a minha visão pessimista, né? A minha visão otimista é que ele passou um período realmente aí com essa questão das costas dele aí, e que ele pode estar preparando uma estratégia agora de criar uma bandeira, tem que criar uma utopia, uma bandeira para o pessoal ir atrás. Porque o que está acontecendo? O Lula hoje é o único representante de valores civilizatórios. É o único representante. Daí você vê mídia caindo de pau nele em cima de mesquinharia, daí você vê ele sem conseguir conduzir um discurso capaz de legitimar a sua atuação. Olha, vai ser um final de ano meio de apostas aí de como vai ser o ano que vem, viu? Nassif, mas sorte do Brasil que teve o nome como o Lula para ganhar uma eleição, que seria muito difícil com outro nome, né? E sorte do Brasil que tem o Lula para tentar conduzir isso, em meio a tantos percalços. E aí, Elô, eu digo o seguinte, herdou o Lira, porque o Lira tem um apoio enorme do centrão, da extrema-direita e tal, e com ele tem que negociar. Eu não vejo outra possibilidade no momento, né? O tempo da política. Tem uma... eu só digo isso, Chico, porque tem uma turma no Congresso que diz que era possível... Opa, travou, Elô. Agora que ela ia falar o que eu quero ouvir. Travou, Elô. Era possível o quê? Elô? Já, Elô, completa o raciocínio. Aí, opa, voltou. Elô. Diga, que era possível. O que eu estou dizendo é o seguinte, existe uma turma no Congresso que diz que era possível, sim, um outro candidato, que havia uma articulação acontecendo, da qual participava inclusive o Renan Calheiros, não como candidato, mas numa articulação mais ampla, com outros setores do MDB, inclusive, e que o partido, o Lula, especialmente, achou melhor ir com o Lira, por diversos motivos, especialmente porque o próprio PT derrubou essa outra articulação que existia. E aí a gente pode ter 1000 motivos. Muita gente diz que é porque várias pessoas do PT também estavam envolvidas com orçamento secreto, então não queriam mexer com isso, melhor deixar o Lira. Aí tem 1000 explicações. Então, por isso que eu estou dizendo que ele não é só uma bomba deixada pelo Lira, mas é resultado de toda uma articulação política que, se foi possível ou não ser diferente, eu não sei. Mas é o que dizem algumas línguas do Congresso. Mas a Dilma não queria o Eduardo Cunha. E ao ficar Eduardo Cunha, deu no que deu. Nassif, o que você acha? Aí que entra o meio termo aí. Porque é o seguinte, você pode estabelecer uma resistência. Você não vai para o suicídio aí de romper. Mas você pode estabelecer uma resistência e negociar. E o Lula, ele fica confiando que se ele ceder agora, consegue aprovar algumas leis, o ano que vem recupera. Só que cada vez que ele cede, o capital político dele cai. O capital político cai junto à população. E daí o que está acontecendo? A ultradireita está se organizando hoje com o apoio aí do partido mais influente do país, que é o Partido dos Bilionários.
Você vê aí a alegria do Abílio Diniz com esse caso do Milei, que o Milei o que é? O Milei não é o maluco que fala com o cachorro, não. O Milei é um cara do mercado, que criou um personagem e deu certo. E já rompeu com ele. E já rompeu com o personagem que criou, né? Pois é. E de repente você pega esses que estão há 20 anos atrás da terceira via, fala, não, a terceira via pode ser alguém, qualquer um aí que seja palhaço o suficiente. Então estão falando agora em criar uma estrutura aí em torno do Estadão, de veículos de ultradireita, para repetir Murdoch. Ou seja, você tem. Por que todas essas articulações? Porque você tem um vácuo político aí. E esse vácuo político não vai ser preenchido aí com as negociações do Haddad, ou seja o que for. Falta um projeto de país, né? Mas só reforçando, Chico, o Lula realmente, o que ele fez nas eleições aí foi a maior contribuição à democracia brasileira. E ele é a única pessoa que separa o Brasil da Argentina, é o Lula. Por isso que a gente cobra dele que tenha uma atitude mais proativa, né? Exatamente. Você sabe, a única coisa que me dá muita aflição é a gente entende que tem que ter articulação, né, com o Congresso para tentar passar medidas e tal. Mas o que eu, assim, na minha ignorância a respeito do Congresso brasileiro, que eu estou aprendendo há pouco tempo, é que me dá aflição ver que são feitas várias concessões, solta medida, aprova medida para tudo quanto é lado. E o que vem em troca é muito pouco. Vem uma migalhinha, outra migalhinha, que não vai fazer diferença na recuperação econômica, a ponto da classe trabalhadora sentir diferença no bolso, que é o que pode garantir a gente continuar caminhando na democracia e evitar uma volta ao fascismo. Simplesmente isso que me dá aflição, Nassif. Isso. Diga. E o Lula tinha que assumir a defesa do país em todos os níveis. Onde está a defesa do país? Está no trabalho. Quando eu digo trabalho, não é só o trabalhador, é a produção. É sair dessa fantasia da financiarização e começar a enaltecer a produção. E por produção se entende o pequeno empresário, o médio empresário, o grande empresário, o trabalhador, a cooperativa, o MST. Esse é o grande... As associações comerciais, as federações de indústria e de comércio. Esse é o grande pacto que junta todo mundo de forma suprapartidária. E como é que faz isso? Pô, a importação de aço da China está prejudicando, ameaçando a indústria siderúrgica nacional. Imposto de importação. Tal coisa estão querendo vir empresas para cá para poder aproveitar a energia verde. Tem que dar contrapartida. Transferência de tecnologia, parceria com empresa brasileira. A gente tem que voltar aos tempos e as receitas que fizeram do Brasil de outros tempos uma grande economia, que fizeram da China uma grande economia. Você tem que negociar mercado interno e tudo, e defender fundamentalmente a produção nacional. Nassif, mas é isso que a gente vê, o presidente tentando, inclusive, nessa viagem, criticada por alguns, né, Arábia Saudita, porque o cara lá é um ditador, esquartejador de colegas jornalistas, né? Mas o Lula está tentando arranjar recursos, arranjar mercado, ele sabe que é importante isso para o Brasil. E eu quero lembrar aquele cara, né, aquele marqueteiro lá do Bill Clinton, né? Economia é estúpido, economia, você sabe muito mais de economia do que eu, mas infinitamente mais. Mas a gente vê, a taxa de desemprego caiu. Os combustíveis estão ainda com preços bem razoáveis, se você compará-los ao preço dos combustíveis no final do governo do Bolsonaro, ou do desgoverno do Bolsonaro, né? Preços de produtos da cesta básica contidos. Eu acho que isso vai influenciar posições do eleitorado mais para frente, ou não? É a economia que vai mandar ou não? Veja bem, o que está acontecendo aí com os preços e tudo é um refluxo da guerra da Ucrânia e da Rússia depois daquela explosão aí. Se você pega hoje, por exemplo, crédito, o crédito está impossível para pequena empresa e para média empresa. Impossível. Você pega o grande varejo brasileiro, está indo para o vinagre. Magalu, Casas Bahia. Você tem aí o maior recorde de recuperação judicial da história. Então, você tem algumas melhorias pontuais que não são suficientes. Mas você tem as ferramentas aí para poder ser mais atrevido aí, sabe? Por exemplo, você pega vamos pegar toda essa questão que acontece com o BNDES.
Eles falam que a diferença entre o custo do financiamento do BNDES e a taxa Selic é subsídio. Como se a distorção não fosse a taxa Selic. Esvaziar o BNDES. Pô, você tem que mudar essa regra. O BNDES, quando ele empresta para uma empresa, aquele empréstimo, mesmo que seja por uma taxa inferior à Selic, gera emprego, gera fornecedores, gera aumento de produção, aumento de receita fiscal. Então você tem um monte de dogmas aí dessa financiarização que vem lá do Plano Real. O Plano Real foi a nossa União Soviética. O que o Gorbachev fez com a União Soviética, o Fernando Henrique fez com o Plano Real aqui, com a única vantagem de reduzir a inflação. Né? Então, não é suficiente. Não é suficiente essas melhoras pontuais para dar sensação de bem-estar. Sabe? Esse é o receio que a gente tem aí. Mas você vê com isso, Nassif, que o governo não está caminhando para uma posição satisfatória para a maioria do povo brasileiro, em termos de economia? Por enquanto, eu não vejo. Você tem, digamos, o MDIC agora, com os programas aí que o Alckmin está tocando, das 5 coisas do Alckmin. Eu acho que, em parte, o que está ocorrendo é o seguinte: o Lula, quando você pega 2007, 2008, eu tentei entender como que era o modo Lula de governar, porque a imprensa inteira falando que Lula acorda de manhã bêbado, e você, sempre que a imprensa começa assim, você lê rodapé, e nos rodapés era um outro Lula que você via. Daí eu perguntei para alguns ministros, falei, como é que é o estilo de governar do Lula? O que ele fazia? Juntava o ministério e fazia uma competição de boas ideias. Daí aquela ideia que ele gostava, ele chamava o ministro e falava, me explica 3 coisas. O que isso é bom para o Brasil, o que isso é bom para o povo, o que isso é bom para o meu governo. Se tivesse convencido, aquilo virava um programa de governo. E ele ia articulando tudo. O Haddad me disse uma vez que o Lula ligou para ele e falou, Haddad, não tem uma notícia boa aí? Ele falou, tem, mas o Palocci está segurando. Então ele vai lá e ligava para o Palocci. Ou seja, é a forma mais competente de gestão de CEO. O que parece é que com esse ministério e com esse período que ele ficou afastado, que ele ainda não conseguiu fazer essa articulação. O que a gente espera é que ele comece a articulação. Mas a articulação tem que mobilizar, tem que ter mobilização. Então, essa mobilização não é com melhorias pontuais que você vai conseguir, né? Agora, Nassif, em defesa do presidente Lula, a gente tem que considerar que ele pegou um país destroçado, sim, não é? Sim. E não só destroçado, mas também com um apoio político muito rachado. Metade do Brasil estava contra. Eu acho que ele já conseguiu uma certa musculatura política para tocar isso para frente. E acho que o foco dele em fortalecer a empresa brasileira, né, os empresários e tal, isso é muito importante. Agora, não é o tempo que a gente gostaria de ter, a gente gostaria que tudo isso fosse mais rápido, que fosse mais radical, né? E, infelizmente, não dá. O tempo da política, ele é outro, né? E acrescentando nisso, Chico, acho que também tem alguma coisa aí, né, que é melhor 8% do que nada? Tem sempre, assim, um pouquinho que vai entrar? É o negócio dos fundos exclusivos que você está falando, não é? É isso. Não, os fundos exclusivos seria o seguinte, Nassif, me corrija se eu estiver errado. Quer dizer, o cara tem aplicação em fundo exclusivo, né? Aí, quando ele fosse tirar o dinheiro lá no final, ele pagaria 15% de imposto. Aí o governo disse assim, exatamente isso. Não, você pode começar a pagar agora, mas pagar 8%. Por quê? Porque pagando 8%, entra algum dinheiro no governo e facilita o equilíbrio das contas, porque entrou uma arrecadação que não estava prevista para agora. Só que quem está sendo beneficiado com a taxação do fundo exclusivo é quem tem dinheiro lá. Queria pagar 15, está pagando 8 agora. É isso ou não é, Nassif? Eu vou fazer um resumo aqui dessa história. É o seguinte, estão dando um desconto de quase metade do que os bilionários deviam. 15 para 8. Impostos relativos às últimas décadas nos investimentos nos fundos exclusivos, que foi o que o Nassif explicou no começo da conversa, e aí baixa essa alíquota de 15% para 8% para quem pagar adiantado e parcelado, que é o que a Lu falou, né? É melhor isso do que nada, mas ainda assim não deixa de ser uma farsa essa história. Nassif, obrigada por hoje, querido. Beijo, até a próxima. Deixa eu ouvir o Nassif sobre isso. Diga, Nassif. Citando Lula. O Lula falou, ele sabe que ele tem que fazer um governo de coalizão, tem que ceder daqui e dali. E qual a orientação que ele dá para os progressistas assim?
façam política, critiquem, porque só com pressão geral assim que você vai conseguir mudar. Então, tem que entender o seguinte, o governo Lula não é um governo de esquerda, é um governo de coalizão. E por isso tem que ser mantida a crítica aí, para poder empurrar. E por que a gente faz a crítica em cima do Lula? Porque o Lula é a única pessoa capaz de tirar o Brasil desse atoleiro aí. Pessoal, obrigado aí. Um abraço. Megafone nele, né? É isso aí, Luiz Nassif. Boa noite, Luiz Nassif. Boa noite, Nassif. Já vamos chamar o Guga aqui para se juntar a gente nessa história bizarra que o Chico Pinheiro começou abrindo o programa com ela, um pouco dos atos do 8 de janeiro. Hoje a polícia deflagrou, vou introduzir aqui o assunto antes de dar boa noite para você, Guga. A 22ª fase da Operação Lesa Pátria, com 25 mandados de busca e apreensão e 3 prisões contra os golpistas. Só que essa história, como o Chico adiantou aqui, é bem bizarro, é bastante bizarro, porque lá no Pará a Força Nacional foi retirar invasores numa terra indígena e encontraram entre os invasores um réu do 8 de janeiro. Com tornozeleira e tudo. Com tornozeleira e tudo. Quem que é ele? O Daniel de Oliveira Araújo. Isso aconteceu no início de novembro, só que a Folha de São Paulo revelou agora essa história. Vamos ver como é que foi essa abordagem. Você já teve preso já? Já. Do que? Fui preso lá no dia 8 de janeiro, lá em Brasília. Ah, é? Você estava lá? Passei 60 dias lá na Papuda. É? Só isso? Só isso. E como é que foi lá? Parar não é bom não, pra gente que nunca foi preso. É difícil, né? Claro. E como é que vocês foram pra lá? Mas não, foi um bocado de gente, foi daqui do Tucumã, São Félix. Foi? Carro, de ônibus. Pagaram pra vocês ir? Não pagou, né? Cada qual pagou suas passagens. Pegaram vocês no próprio ônibus? Tá. Lá pegou nós lá no acampamento, no quartel lá. Ah, cercaram o acampamento? Botaram o pessoal no ônibus. Ai, meu Deus, ele foi preso em flagrante, Não gente. sabe nem o que estava indo fazer lá. Ele foi preso. Vai passear em Brasília, vai, nós te damos uma passagem, vai lá, vai para o acampamento, é um lugar legal, tem comida boa, porque serviu, né? É inacreditável. Ele foi preso em flagrante em janeiro, teve a prisão relaxada em março. Botou tornozeleira? Botou tornozeleira, né? Um grileiro de terra do Pará entre os réus do 8 de janeiro. Bom, não surpreende, vou dar boa noite para o Guga e depois eu quero ouvir a Elô a respeito dessa história, né, Elô? Mas não surpreende, sinceramente, gente. E eu não diria que ele é tão inocente assim, que não sabia o que estava indo fazer, não. Porque o cara é grileiro, ele já sabe que ele faz coisas ilegais, né? E ele é a favor do governo que liberou geral para quem entra em terra indígena. Então ele estava indo lá defender o projeto político que dá a ele o direito de invadir terras indígenas. Eu acho que não deve ser nada muito diferente disso. Agora, a cara dele dizendo eu tive lá 60 dias, não é bom não, é impagável, né? É impagável. É demais, Elô. Essa história... Mas a cara de pau, né? Cara de pau. Com tornozeleira, continuar invadindo terra indígena e ter o apoio do ministro do Supremo, o bolsonarista Nunes Marques. Veja só. Não é? Mas a cara de pau, gente. E aquele outro que participou da tentativa de colocar a bomba no caminhão-tanque, no aeroporto, aquele que trabalhou para Damares, o jornalista, tá me falhando aqui o nome dele, tô tentando lembrar de cabeça. O cidadão tava com tornozeleira eletrônica também. Jorge Washington foi o que tentou botar a bomba, mas tinha o que levou ele de carro, né? Aquele que tá no Paraguai. Bom, enfim, esse que está lá, que é o assessor da Damares, que trabalhou com a Damares, esse estava de tornozeleira. E por conta da tornozeleira dele, a polícia conseguiu rastrear todo o movimento dele e do Jorge Washington enquanto Wellington Macedo andavam de Oliveira, ali aos arredores do de aeroporto. Souza. Wellington Macedo de Souza, perdão. Wellington, Wellington, exatamente. Washington, é um monte de autoridade, né? Pois o cara foi tudo tentar assim, fazer né? um ataque terrorista usando tornozeleira. Isso é inacreditável. Beleza. Ou seja, no Brasil você não pode soltar ninguém em liberdade condicional com tornozeleira, porque não adianta, né? Tá E aí, Guga? Tá vendo? Aí os bolsonaristas da Câmara querem abrir uma CPI para saber por que o Supremo é tão duro com esses caras. Ora, coitadinhos.
E querem castrar os poderes do STF. Você está vendo agora uma série de vinganças que estão sendo orquestradas pelos bolsonaristas no Congresso Nacional. Uma delas é essa, também de tentar diminuir o poder dos ministros em decisões monocráticas, de ministros do STF. Então, olha aí. É uma série agora de tentativas de vingança, gente. Olha, os frustrados que não deram golpe. Você viu ali ao lado da Damares? Damares, é ele, a senadora da Goiabeira, com cara do terrorismo das bombas, né? Assessor da Damares. Bota aí, bota de novo. Olha a alegria dos dois, né? Olha lá. Esse cara aí que queria botar bomba, explodir o aeroporto de Brasília, ao lado daquela que vê Jesus na Goiabeira. Pasme você. Meu Deus. Senadora da República, Guga, senadora da República. Senadora, olha onde a gente está. E esse ainda pensou em comprar uma arma junto com o George Washington para atirar no presidente. Até isso eles estavam pensando em fazer, não era só bomba, eles pensaram até em comprar arma, em comprar uma sniper para atirar no Lula na hora da posse. Enfim, os caras estavam completamente desmiolados e eles são perigosos. É um bando de fanático, fundamentalista religioso, muitas vezes, que é perigosíssimo, e a gente vê aí com quem que a Damares estava trabalhando, a gente vê o nível das pessoas que a Damares tem em volta dela, né? Exatamente, Guga. Agora, tem uma outra história, né, que a gente tem que trazer aqui, que é, ainda falando do bolsonarismo, só que dessa vez os rolos do bolsonarismo com a polícia, né? O ex-advogado do Jair Bolsonaro, que vocês conhecem muito bem, o Frederico Wassef, disse para a Polícia Federal que foi, aliás, o atual advogado de Bolsonaro, o Fábio Weingarten, né, que vocês também conhecem esse nome. Dois advogados de Bolsonaro, né? Exato, um falando do outro. O Wassef e o Weingarten, os dois. Um falando do outro. E foi o Fábio Weingarten, segundo o Wassef, quem o mandou recomprar aquele famoso Rolex nos Estados Unidos. Você lembra da história? Depois que o TCU determinou a devolução dos presentes, né, que foram recebidos pelo presidente, pela família Bolsonaro, essa informação foi divulgada pela revista Veja, e aí o Weingarten foi e respondeu no Twitter. Vamos ver o que ele respondeu. No X, né, o antigo Twitter. Twitter. O Twitter. Agradeço a competente apuração da Polícia Federal, que por razões mais do que óbvias já constata quando uma mentira tem perna curta. Olha só. A PF está de posse dos apps de todos os envolvidos e sabe exatamente quem o fez. Não, aliás, quem fez o quê e principalmente quem não fez o quê. Quem mente será processado. Em respeito aos demais investigados, não mais tocarei nesse assunto. Melhor não tocar, porque vai complicar para você, né? Quer dizer, treta mesmo. É o Wassef, aquele que homiziava o Fabrício Queiroz na casa dele. Homiziado quer dizer o cara fugido da polícia, escondido, né? Da justiça. O homiziado Fabrício Queiroz estava com o Wassef. Homiziado, com H. Homiziado. Estava na casa do Wassef lá em Atibaia. E Wassef é advogado da família, né? Advogado da família. E agora o Weingarten, que é advogado também de Bolsonaro, os dois batendo boca. E o Weingarten diz assim, é ele que disse, né? Ainda bem que a Polícia Federal disse que está com a verdade. Esse cara aí está mentindo. Eu torço pela briga. Guga, Isso que eu ia falar, essa situação clássica em que a gente torce pela briga, né? Eu quero que se mordam, que se matem. Você vê, né? E agora a gente tem o Weingarten avalizando as investigações da Polícia Federal. Não dá para depois os bolsonaristas falarem que a polícia está de marcação com o Bolsonaro. O próprio advogado está agora dando sinal verde dizendo que a PF está fazendo um bom trabalho. Olha que curioso. Depois não vão atacar a Polícia Federal. E é curioso porque essa história ela não foi levantada só pelo Wassef. Por mais que agora o Weingarten diga que o Wassef, que está colocando o nome dele, dizendo que foi ele que mandou ir atrás de recomprar o relógio Rolex na tal da loja lá na Pensilvânia, a Polícia Federal já estava com isso na investigação. Em dezembro, no final de dezembro, já tinha vazado essa história de que o Weingarten teria orientado o Wassef. E aí o Weingarten veio com a desculpa de que naquele episódio que ele orientou era sobre o kit rosé, aquele kit de joias que seria
supostamente para Michele Bolsonaro. Cor-de-rosa. E aí, ele usou essa desculpa. Eu estou no kit rosé, eu não tenho nada a ver com a recompra do Rolex. Sequer sabia da recompra do Rolex. Nunca soube da recompra do Rolex. Foi sempre essa versão, porém a polícia já estava investigando, porque tem também conversas do Weingarten orientando, sim, a deixar joias no Brasil, aí atrás das joias, a trazer as joias de volta. Ele dizia que as joias ele não sabia que tinham sido vendidas, só queria trazer para deixar guardadas no cofre até a decisão do TCU, que ainda não tinha decidido o que fazer com as joias. Essa é a desculpa dele. Então a Polícia Federal já estava em cima, já tem conversa dele orientando também, de alguma maneira, a trazer joias de volta, e agora a Polícia Federal acha a conversa do Mauro Cid com o Assef, mostrando que o Assef foi orientado na recompra do Rolex pelo Mauro Cid, o que não tira o Weingarten ainda da história. Pode ser que o Weingarten tenha também atuado na história do Rolex, isso tem que ficar claro, mas o que a polícia tem de mais concreto agora é o Mauro Cid orientando. E o Assef tinha dito que o Cid não tinha orientado e colocou sempre na conta do Weingarten. Então a gente tem que ver como é que vai ser o final dessa história, mas tá ruim para todo mundo. Não tá ruim só pro Assef, não tá ruim só pro Bolsonaro. O Weingarten também tá no meio. Mas é gozado, né? É o Assef, Weingarten, é um monte de nome esquisito. Não tem nenhum Pereira, graças a Deus não tem nenhum Pinheiro nessa história. Ninguém com nome mais ou menos brasileiro, né? É tudo uns negócios esquisitos. Pereira tem na família o outro é o George Washington, né? Esse povo do bolsonarismo é Van Hatten, né? É o Gaia. Pô, cada coisa que eu vou te contar. A moral da história é ninguém segura a mão de ninguém, né, gente? Não. A essa hora todo mundo solta a mão de todo mundo. Larga a mão não de quero todo saber, mundo, né? não quero saber. Agora, ô Guga, vamos falar um pouco dos bastidores do poder também, né? Aí de Brasília. Cara, a gente tem que dar risada dessas coisas também, né, gente? Senão ficar muito pesado. Só que o Centrão, fato é que está ganhando cada vez mais espaço no governo. O André Fufuca, do PP, a gente já falou dele aqui diversas vezes, mandou embora do Ministério do Esporte, ou realocou para posições menos graduadas, vamos dizer assim, pelo menos 8 pessoas da gestão da Ana Moser, que estava fazendo um trabalho importante no Ministério do Esporte. Ou, então, pessoas próximas a Ana Moser ou ligadas ao PT, né? Essa história que a gente tem, o que é muito lamentável, né? Porque a gente viu, finalmente, o Ministério do Esporte tendo alguém qualificada, técnica, à frente da pasta, e agora está tendo um desmonte, né, Guga? Quem é Fufuca, né, no esporte? Fufuca tá ali só para, enfim, ter um ministério para chamar dele e fazer política com isso, e fazer sei lá mais o que, né? Aí depois a gente vai descobrir com o tempo. E aí o Fufuca trocou, né, a secretária executiva, que ainda estava ali até pouco tempo atrás, era a Juliana Agatti, tinha sido indicada pela Ana Moser. Depois que ela saiu e entrou no lugar dela o Antônio Paulo Vogel, que foi já o número 2 na pasta do Abraham Weintraub, quando era ministro da Educação do Bolsonaro. Quando entrou esse Antônio... mais um. Weintraub, mais um nome para entrar na lista aí, Chico. E aí, esse Vogel, depois que assumiu a Secretaria Executiva, começou a dar esse rapa, a mudar geral. Aí para cima daqueles que estão ali por indicação, obviamente, da Ana Moser, tá colocando o grupo político dele, tá tendo esse rapa. Saiu a Marta Sobral agora, que é do basquete, né, que era do basquete, o Diogo Silva, aquele nosso primeiro campeão de taekwondo, campeão de medalha de ouro mesmo no taekwondo, o Diogo Silva, torci muito por ele, eu lembro. Ele também tá perdendo o cargo dele, tá sendo realocado, e enfim, tem outros nomes que estão na lista. Ele vai passar o rapa aí, né, no ministério, vai colocar só a turma do Centrão, a turma dele, a turma do Fufuca, e enfim, o final, não sabemos como vai ser conduzido a pasta do Fufuca, mas começou muito mal, e a expectativa, óbvio, que não era boa. Afinal de contas, a fama do Fufuca é a de fufucar mesmo. Menos mal, Fufuca está no esporte. O Fufuca, que é filho do Fufuca Dantas, que também foi político, é político do Progressistas, né? O Fufuca é esse menino de 34 anos que virou ministro do esporte, ele é médico. Menos mal.
Você já pensou, se esse Fufuca fosse ministro da Saúde, a gente estava perdido. Nossa. Pelo menos ele está no esporte, que é médico, Mas não dá para descartar, né? Esse rapazinho é médico. Isso que é o pior. Não dá para descartar, porque o Centrão ainda está de olho na saúde, né, Lu? Pois é, mas a Fufuca não pisa lá. É, exatamente. Mas lá eles não chegam, não. Lá, a gente espera que não. O presidente Lula já deixou claro que não vai entrar ninguém do Centrão. Agora, essa história da Ana Moser é bastante lamentável porque ela realmente tinha um planejamento, ela tinha um plano em relação ao esporte, estava investindo em meninas e meninos, né, para começarem a jogar desde cedo, Bolsa Esporte, enfim, como uma carreira, né, para essas crianças, enfim, incentivando finalmente o esporte no nosso país, e agora a gente não tem nem sequer um planejamento a respeito disso, alguém sem nenhum conhecimento técnico a respeito disso. O que a gente tem, na verdade, é um sujeito que... Desculpa, Elô, pode ir, depois eu falo. Não, vai em frente. Não, eu ia dizer que é um sujeito que, infelizmente, não tem história não tem. no esporte e já tem um histórico de suspeitas, né? Inclusive, o Brasil de Fato, a revista, trouxe umas reportagens entre ontem e hoje sobre um grupo aí de pessoas que foram presas na eleição, né? 4 pessoas presas na eleição de 2018 com santinhos do Fufuca e dinheiro vivo, todos suspeitos de estarem comprando voto. Um deles agora se descobriu também, a revista, nessa reportagem de hoje, que ele conseguiu fechar contratos com 23 anos de idade, uma empresa recém-criada, esse que foi preso supostamente comprando voto para o Fufuca, abriu depois uma empresa, depois desse momento, dessa prisão, e essa empresa fechou contratos milionários com alguns municípios lá do Maranhão, teve dinheiro da Codevasf que entrou para irrigar parte desse contrato, então é alguém, enfim, que é suspeito de comprar voto para o Fufuca e que agora tem uma empresa que está fechando contratos milionários, é alguém ligado ao Fufuca que não teria um perfil de um empresário no ramo que está atuando a empresa dele e que está faturando milhões. Então, enfim, esse é o Fufuca, é mais um do Centrão que, enfim, conseguiu um ministério porque o governo foi chantageado. Este é o Fufuca, Guga. Muito obrigada por hoje, querido. Doutor Fufuca, hein? Doutor Fufuca. O rapaz é médico. Doutor Fufuca. Pois é. Boa noite, Elô. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Essa audiência maravilhosa. Até mais, Guga. Até amanhã. A gente continua por aqui para falar sobre o presidente Lula, que desembarcou hoje em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para a COP28, a Conferência do Clima. E quem foi para lá também foi o governador do Amazonas, Wilson Lima, e ele disse que quer se encontrar, sabe com quem, gente? É muito difícil, né? Porque parece que a gente não está falando de notícias reais, mas a gente está. Ele quer se encontrar com Jeff Bezos, o CEO da Amazon. Beijinhos, Bezos. Vamos dar uma olhadinha no que ele disse. CEO da Amazon. Ele disse o seguinte: a Amazon usa o nome do Amazonas, usa o nome da Amazônia. Quanto é que a gente ganha por isso? É verdade, gente, ele falou isso, governador do Amazonas, Wilson Lima. Chico Sá, boa noite para você, querido. Que história é essa? Ele quer boa noite. Ô, Chico, ele quer royalty pelo uso do nome Amazon, meu estado. E se fosse o Amazonino Mendes, lembra? Tinha que pagar mais, né? E as casas Bahia, e as casas pernambucanas, todo mundo vai sair. E o Uber, a prefeitura de Uberlândia. Berlândia. A prefeitura de Uber... Nossa Senhora, Tem muita coisa para ser cobrado. Ia faltar esse ponto. Eu vou dar uma de maluco. Eu vou defendê-lo, viu, Chico? Então vai. Eu acho que ele até poderia tentar algum tipo de acordo, sim. Porque a Amazon assume que o Amazon é especialmente tirado do Rio Amazonas. Isso. Só que eu acho que aí caberia ao Itamaraty cobrar, ao consórcio dos governadores do Amazonas. Não sei se é o senhor Wilson Lima queria cobrar ou, sei lá, exigir ali um acordo para a Amazon apoiar escolas da Amazônia, para a Amazon colocar satélites
na Amazônia, não sei qual seria o tipo de apoio, mas eu creio que não seria para ele governador, só para ele governador do Amazonas, que, aliás, faz uma péssima gestão. O Estado está totalmente tomado por organizações criminosas. O Amazonas vive um péssimo momento. É o governador, talvez seja o governador mais bolsonarista, parece absurdo, mas ele bate o Cláudio Castro em bolsonarismo, ele bate qualquer ideia de governador bolsonarista a essa altura no país. Então, em vez dele cuidar, ele devia estar cuidando do estado dele, não é tentando chantagear a Amazon que ele vai resolver o problema da gestão dele, né? Que aliás, começa ainda não sei se você lembra, Chico, Gabi, Elô, aquela crise na saúde, ele em sociedade com o Pazuello, até hoje o estado do Amazonas paga muito caro por aquela matança, né? Que foi uma verdadeira matança por falta de oxigênio no Amazonas. Então, o senhor Wilson Lima, que é governador reeleito, está em segundo mandato, bolsonarista ali de carteirinha, bolsonarista de plantão, deveria cuidar mais do seu estado com projetos sérios do que estar com esse tipo de caça-níquel, né? Ele vai passar o chapéu, o que vier da Amazon é lucro, mas é coisa de louco, é coisa para meme e nada mais. Mas, Chico, você não acha que isso é muito mais uma jogada para o público interno, bravata de que eu enfrento os americanos e tal, para ganhar voto lá, do que qualquer outra coisa? No ponto, Elu. Totalmente, Elu. Ele não tem nada para mostrar ao povo do Amazonas há muito tempo. As gangues, todas as organizações criminosas que a gente conhece fartamente, as suas atuações no Rio, em São Paulo, um pouco na Bahia, chegaram no Amazonas e dominaram, né? Ele não tem projeto para segurança pública, que é dever do Estado. Ele não tem projeto para a saúde, então o que a gente chamava de factoide. O Chico não foi ele. De enganando a massa. Vamos enganando a massa. Vamos dando esse circo para enganar os amazonenses e nada mais. O Chico, não foi ele que mandou aquela mulher, a dama do tráfico, que chamaram, para reunião, jogando casca de banana para o ministro Dino? Não foi ele que mandou para Brasília, para reunião no segundo escalão do Ministério? E justiça seja feita, ela não era condenada ainda. Mas foi o governo dele que mandou. Você falou de tráfico na Amazônia e tal, foi ele, né? Bem lembradíssimo, Chico. O nome dela sai do governo do Amazonas, sai de lá. A escalação, quem escalou, o técnico foi este senhor governador e as autoridades da área de segurança pública do governo do Amazonas. Muito bem lembrado. Sai tudo do gabinete deste senhor aí. Um bom piadista, um cara que vem da nossa área, é um jornalista, famoso em programas de TV, programas populares de TV em Manaus, mas enquanto governador, não disse ao que veio até agora. Ele sobrevive disso, sobrevive desses factoides, essas formas de ir dando circo ao povo do estado do Amazonas e nada mais. E, Chico, parece, né, que, segundo ele, né, essa história do Jeff Bezos aí, ele disse, o governador, que a reunião deve acontecer no dia 5 de dezembro. Só uma coisa, Gabi, ele devia convidar também, além, né, devia convidar Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, sim, Venezuela, porque todos são países amazônicos. Venezuela, todo mundo Colômbia, tem direito. E Chico, a empresa, ela se refere exatamente ao Rio Amazonas. Por conta do rio ter sua capilaridade, a comparação da Amazon, empresa, grande corporação, com o rio, é porque o rio tem grande capilaridade, o rio percorre
o rio é importante para o mundo. Então, foi nesse sentido que foi criado o batismo, que foi feito o que seria ali uma homenagem, uma referência ao rio Amazonas. Mas aí qualquer um país da América Latina que é banhado pelo Amazonas também pode requerer. Aliás, o governo do Brasil talvez fosse, o governo federal fosse o mais indicado para esse tipo de negociação maluca. Mas, pelo que eu sei, a não ser que a Elô tenha alguma novidade do Itamaraty, eu desconheço que o governo brasileiro esteja reivindicando alguma colaboração por conta desse nome. Olha, Chico, o que eu sei é que a cara de pau desse governador é como o Rio Amazonas, vai longe, entendeu? Concordo inteiramente. É um absurdo o que ele traz, mas vê, desde ontem as redes sociais, que o Chico chama de redes digitais, só falam disso. Então, virou um dos assuntos mais comentados. Então, ele, de alguma forma, atingiu, né, o objetivo dele dentro dessa maluquice. Talvez seja alguma sugestão de algum assessor ali que estava sem muita coisa para fazer lá no governo do Amazonas. Ele disse, leva essa maluquice aí, que eu acho que isso dá um bafo de rede social, todo mundo vai comentar, leva isso. Quem sabe a gente pega um troco da Amazon, pega alguma mercadoria, pega alguma história aí, por conta dessa conversa. Agora, ele tem reunião sim marcada com a Amazon, mas não com o Bezos. Ele vai reunião ali com o segundo escalão, mas pelo visto conseguiu marcar. Menos mal. Se ele fosse o Amazonino Mendes, né, Chico? Amazonino, o nome é meu. O Amazonino ia cobrar duas vezes, né, Chico? Ia cobrar pelo rio e ia cobrar pelo nome. Seria mais indicado. É ridículo. Tem um trecho aqui do que ele falou. Aliás, nosso chat aqui tá muito movimentado, gente. Tem gente revoltada, tipo a Vera Muniz. Ela falou, que vergonha aqui pro Amazonas, isso. A Luísa Barros disse, foi uma casca de banana. A Fátima já diz, de tédio, a gente não vai morrer não, gente. Agora, o que ele diz, né, o governador... Ele dando risada dela lá. A gente tem uma fala do governador, na verdade, um post nas redes sociais. Vamos dar uma olhada para completar essa história toda? A gente vai colocar aqui na tela, mas enquanto isso, eu estou lendo aqui o que ele disse a respeito disso. Ele falou assim, a gente não quer royalties, a gente não quer Pix, o que a gente quer é parceria. Se a gente não puder ter parceria de uma empresa de grande porte, que leva o nome do estado e do nosso maior rio, a gente vai ter parceria de quem? Bom, aí não sei, né? Aí é ele que vai ter que responder. Dos madeireiros. Ora, ele não sabe. Vamos ver o convite. Se a gente não tem parceria... Você já me viu do espaço, do foguete e até voando de helicóptero, mas ainda não me conhece de verdade. Eu sei que você é dono da Amazon e que temos muito em comum. Você distribui milhões de produtos e tem o maior parque de logística do mundo. Eu produzo ar puro para todo o planeta e tenho a maior biodiversidade da Terra. Se a sua empresa parasse, Jeff, muita coisa ia atrasar. E se eu parasse, o clima ia esquentar. Se a sua empresa é a mais valiosa de todas, o meu valor é incalculável. E já que você usa o meu nome e eu nunca ganhei nada com isso, vem aqui me conhecer de perto, Jeff. Ai, que meu loucura, Deus. hein? Chico Sá, o Felipe Cooper aqui no nosso chat. Que saudade daquele cara chamado Stanislau Ponte Preta, né, que escreveu... Gente, mas a propaganda é bem feita. O texto é bem feito. Eu gostei também, Lu. Mas o Felipe Cooper falou, muito cringe esse vídeo aqui. FBAPA, Festival de Besteira que assola o país. Todas essas razões, quem deveria cobrar por isso seria o governo federal. Pegar... falar com esses fundos que ajudam a Amazônia e correr atrás da Amazon, não o governo. Eu acho que ele quer pegar um troco, né? Porque, na verdade, ele devia sentar na cadeira e governar, né? Ele não tem governado bem. Não é a Amazon que vai salvar o mandato infeliz que ele faz no Amazonas.
Não é a Amazon e nem um acordo, não é vídeo bonitinho que vai salvar o desastre do governo dele a essa altura no Amazonas. Isso é falta de projeto de governador, isso é falta de política pública, sabe? Não é por aí com esse factoide que ele vai salvar o governo dele. Distração, né, Chico? A chamada distração, né? É a parte do espetáculo, do circo. Vamos jogar pra galera. Nós somos espertos. Nós aprendemos lá com o Gabinete do Ódio, com a turma do Carluxo. Então vamos jogar pra galera e vamos fazer a festa. Ô Chico, alguém escreveu aqui, claro que numa versão repaginada, mas está mais para o Eudorico Paraguaçu que para governador. Isso é um bem amado. Quanta idiotice. Total. Festival de besteira que assola o país. Livro de Stanislau Ponte Preta. Tá bom, era dos anos 60, mas eu recomendo. Escreveria isso tudo. Você não quer escrever, não, Chico? Ô, Chico, segue muito atual, né? Porque o que a gente tem é esse caso do governador entraria no FEBEAPA hoje mesmo, porque é coisa para distrair a massa. É coisa de quem não tem o que mostrar como governador e quer distrair o público. Ele é um cara de comunicação, ele veio da TV, ele quer jogar mais uma enganação ali pro povo do Amazonas e nada mais. Pode escrever o livro, Chico? FEBEAPA 4? Pô, vamos embora. E diz o Frank aqui no chat, só pra gente fechar esse assunto, e feito com dinheiro público, tá, gente? Sempre importante lembrar. Sempre importante lembrar. Agora, o Chico Sá, o Lula chegou ontem em Dubai para a COP, mudando aqui de assunto, mandou de novo um recado para os governantes do primeiro mundo sobre o clima. Isso é muito importante da gente estar atento também, tá, gente? Países ricos, sim. Atenção. Olha só o que ele falou. Vamos assistir, a gente já tem aqui o vídeo do Lula. Então, se os governantes democratas querem continuar sendo acreditados pelo povo, é preciso que a gente comece a fazer as coisas que as pessoas estão achando que nós devemos fazer. Não dá para brincar, sabe? A gente está vendo enchente onde antigamente não tinha, a gente está vendo seca onde antigamente não existia, a gente está vendo furacão, a gente está vendo coisas acontecer no planeta que não era esperado acontecer há 10 anos atrás, e agora está acontecendo real. É só ver o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é só ver o que está acontecendo no Amazonas. Agora eu fico me perguntando, né, Chico? O Lula diz que os governantes democratas podem ser desacreditados, né? Foi esse o termo que ele usou, se não fizerem nada. Mas ele já não foi? Eles já não estão, melhor dizendo, né, os democratas? O que você acha, Chico Sá? Faz parte, né? É um discurso que o Lula tem feito desde o começo do mandato, puxar ali a orelha de um e outro tentando ser uma autoridade global nesse sentido, com essa bandeira verde, que o Brasil tem autoridade, né? Tem autoridade, digamos assim, tem lugar de fala, né? Numa bancada mundial para tocar no tema, mas o próprio Lula, aí numa contradição interna, tem sido muito cobrado em relação às energias, ao uso das velhas energias, como as energias fósseis, petróleo, etc., aqui no Brasil. Então, há uma discussão também interna, há uma discussão entre IBAMA, Ministério do Meio Ambiente e o resto do governo, a parte que quer achar mais petróleo em tudo que é lugar possível. Então, dentro do próprio governo, existe essa contradição que o Lula relata, que o Lula cobra do resto do mundo. Mas eu acho que ele tem que seguir nessa linha, tem que seguir cobrando pesado e vestindo essa bandeira de que o Brasil é reserva do mundo, que o Brasil pode falar... o Temer usou uma expressão que o Brasil seria o que é o Oriente Médio em relação a petróleo, o Brasil seria em energia limpa. Esse discurso eu gosto, de puxar o Brasil como terra, como pátria da energia limpa. E
jogar um pouco de lado ali o amor pelas velhas e poluidoras energias antigas, né? Olha, só uma informação que chega aqui, né? Além, em 24 horas na Arábia, o Lula conseguiu 10 bilhões de dólares, promessa de 10 bilhões de dólares de investimento no Brasil. E recebeu um convite para integrar a OPEP+. Quer dizer, o Brasil fazer parte da OPEP+, e liderar a transição energética para a energia verde. Né? Olha só. Não, tudo isso é muito interessante, né? Tá fazendo negócios e não pegando jabá, pegando joias, pegando correntes, colares para Michele. As autoridades do governo passado voltavam de lá, parecia uma relojoaria, uma joalheria de tanto penduricalho, joia, entrava tudo de forma ilegal no Brasil, tinha que ficar driblando a receita em Guarulhos, escondendo em bolsa, escondendo em pastas de assessores para passar joias para a primeira-dama. Tudo isso foi muito feio, tudo isso é muito condenável. É muito importante que a gente tenha um presidente que vá lá e assine, pegue a caneta e assine negócios, traga dinheiro para o Brasil. E a partir de janeiro do ano que vem, o Brasil fará parte, né, da OPEP+, né, Declaração de Cooperação. Hoje eu estava vendo aqui no Twitter, no X, né, no Twitter, o Carluxo, o Carlos Bolsonaro, postou lá: o Brasil vai entrar para o bloco do narcotráfico, o Brasil será o grande narcotráfico. Foi gozado. Primeiro, aquele outro lá disse que o Brasil ia virar Argentina em não sei quanto tempo, Venezuela não sei quanto tempo, e agora o Carluxo disse que o Brasil vai virar a sede mundial do narcotráfico. Falei, tá bom, o Brasil não conseguiu ser nem entreposto de joia de Arábia Saudita, porque pegaram vocês no pulo, né? Porque era entreposto de joia, que eles queriam de diamante e tal. Não dá, gente, não dá, sabe? Eu nem vi, não sabia que o Carluxo estava voltando à cena, eu não vi esse... Está voltando falando de narcotráfico, não fala de milícia, aí também não, né? Ele não fala do porto de Itajaí, né? Que também o Flávio Dino resolveu fazer umas operações lá, está todo mundo assanhado lá no porto de Itajaí, no estado do Rio de Janeiro, depois que o Ministério da Justiça começou a mexer, ou seja, mexer com a milícia e mexer com a turma toda do Carluxo. Eu dei uma resposta legal para ele no Twitter, depois você vai no Twitter, depois você vai lá para ver. Pô, fala aí, libera aí, Chico. Tá liberado, tá no Twitter. Chico, né? Fofoca contada pela metade quase mata o fofoqueiro Chico Sá. Eu falei isso, tentaram transformar isso aqui em Argentina, não conseguiram, em Venezuela não conseguiram, agora querem transformar em quem? Em Colômbia. Ele fala que o Brasil vai virar uma Colômbia. Uma Colômbia, você imagina. Por causa do narcotráfico. Colômbia, né? Porque a Colômbia não é mais isso. Não é. A Colômbia não merece essa comparação. Pois é. Ele tá desatualizado. O Carluxo está desatualizado. Fala de narcotráfico. Aliás, essa turma tá numa moleza, né? Essa turma sequer foi indiciada. Essa turma tá numa moleza, numa impunidade. Nada pegou para essa turma toda até agora. Joias, golpismo, bandalheira, todas genocídio, e nada pegou para essa turma. É um povo, parece aquelas panelas de teflon. Nada pega nessa gente, hein? Ô povo de sorte. Ô povo de sorte. Eu vou te falar, Chico Sá, isso dá muita aflição, a gente andar no Congresso e esbarrar com essas figuras como se nada tivesse acontecido. Nada. Falar. Deus, pátria e nada, família. Elu, nada. Não aparece ninguém para um Ministério Público, um promotor, um procurador, para fazer uma denúncia do festival de absurdo que essa gente cometeu. Esse aí, o Flávio Bolsonaro, gente, o cara comprou uma mansão que ele não demonstrou que poderia pagar, no empréstimo mais do que suspeito. Essa gente fez de tudo, essa gente ganhou muito dinheiro, saiu ilesa. Até agora, nada. Comprou por um valor absolutamente subavaliado, né? Ele falou que 6 milhões. Os cálculos é que ela vale 3 vezes isso, né? Quer dizer, a loja de chocolate, né, Chico? Chocolate.
Falando em chocolate, Chico Sá, eu vou te liberar aí, porque nada... Galo e Flamengo, não? Falando em chocolate, Atlético e Flamengo, Chico. Ô, Chico, nem me fale disso, Chico. Nada passa despercebido aqui pelo nosso chat. Tá todo mundo aqui falando. A Rosa Amélia, Chico Sá, abre a porta pro gatinho sair. A Isabel Ribeiro, ô, Chico Sá, tem gato na tuba. A gente tá aqui ouvindo a nossa audiência, não perde nada aqui. Vai lá ficar com o seu gatinho, alimentar o gatinho, abrir a porta pra ele. A correu e salvou ele. Ele tava querendo pular da janela. Ele não me aguentava falar. Aqui no ICL todo mundo é gateiro. Viu, Chico? Ele estava desesperado como o gato do João Gilberto. Quando o João Gilberto quando o João Gilberto começava a cantar o pato. Maravilhoso. O gatinho queria vazar. O gato suicida do João Gilberto. Oh, meu Deus do céu. Mas está liberado. Já tá bom demais, Chico. Um beijo, querido. Até amanhã. Grande Xará. Vamos nessa. Simbora, gente. Tá um clima de sexta-feira aqui hoje, né? Mas amanhã vai estar aqui, todo mundo trabalhando. Menos Chico Pinheiro. Chico Pinheiro já tá com clima de sexta-feira mesmo. É porque esse país tem hora que dá vontade de rir, né? Gente, se a gente não rir, vai sobrar o quê pra gente? É tanta imbecilidade, é tanta idiotice que a gente tem que ir picotando aqui e ali rindo desse festival de besteira que assola o Brasil, né? Mas agora a gente vai falar de notícia pesada, gente, porque a gente vai falar de Gaza. O governo confirmou hoje que tem um brasileiro entre os reféns do Hamas, o nome dele é Michel Nizbaum, ou Nizbaum. O Lula conversou hoje com o emir do Catar, o Tamim bin Hamad Al Thani, sobre a possibilidade do Catar mediar essa liberação. Elô, o que a gente tem de informação a respeito desse brasileiro, dessa história? Olha, ele é um brasileiro que há 45 anos mora em Israel. Ele tem pouco mais de 50, ele tem 59, na verdade, 2 filhas e 4 netos. E ele trabalhava com computação e, recentemente, começou a trabalhar como guia de turismo. Ele saiu de casa, foi buscar uma neta que estava numa base militar e não apareceu mais. O computador dele foi encontrado em Gaza, o celular dele também foi encontrado, mas agora, depois de 2 semanas, mais ou menos, a Interpol avisou a família que ele estava refém junto com esse grupo que está com o Hamas. E agora o presidente Lula fez, então, esse pedido ao emir do Catar para que ele seja incluído nas próximas listas aí de reféns liberados. O Lula conversou com a irmã dele, conversou com a família dele há coisa de umas 2 semanas via internet e prometeu que ia fazer o que fosse possível para liberá-lo. E parece que ele será um dos próximos a sair nessa troca que continua acontecendo, troca de reféns entre o Hamas e o governo de Israel. Agora, essa guerra, gente, está caminhando para um lugar muito ruim, porque o governo de Israel insiste que assim que terminar essa trégua, que acabar essa troca de reféns, que a guerra vai continuar. E o secretário de Estado americano, Antony Blinken, deu uma coletiva em Tel Aviv sugerindo isso. E agora há pouco, a coisa de uma meia hora, saiu na Al Jazeera uma matéria publicada pela agência Axios, dizendo que durante a reunião de gabinete de guerra do Estado de Israel, da qual o Antony Blinken participou, o Blinken deu todo o apoio a Israel para continuar com a operação militar, fazendo apenas uma ressalva. Quanto mais tempo demorar para vocês completarem o que vocês querem fazer, a missão de vocês, maior será a pressão mundial sobre vocês e sobre nós, né, Estados Unidos. Então, como a gente vem dizendo, a única coisa que pode parar esse absurdo é pressão popular no mundo inteiro, porque é a única coisa que eles ouvem. Eles sabem que ela virá. Agora, estão apoiando a continuação dessa loucura, dessa matança. Quer dizer que o negócio, né, Elô, é o seguinte: arrasem logo com os palestinos, liquidem, né, completem o genocídio rapidamente, para não dar tempo de haver mobilização internacional. Será que é isso que eu estou entendendo?
É exatamente isso, Chico. Façam o que vocês estão dizendo que tem que fazer o quanto antes para que a pressão não seja insuportável. Agora, esses caras sabem que assim, o que eles fizeram não vai passar impune. Eles já foram denunciados no Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra. Tem essa mobilização que foi feita por esse advogado francês que reuniu juristas do mundo inteiro, inclusive a Carol Proner é uma das pessoas que participa desse movimento, assinou também essa queixa, né? Acho que a gente pode chamar de uma queixa-crime no Tribunal Penal Internacional. Então eles serão julgados, mas a nossa aflição não é só essa, né, gente? É que isso pare o quanto antes, porque já foram 15 mil pessoas mortas. Não é possível imaginar que depois desses dias de trégua a gente vai voltar a ver aquela matança, né, desenfreada que estava acontecendo, voltar a acontecer. É como se o Blinken dissesse assim, olha, vamos aproveitar o momento e honrar a memória genocídio de Henry Kissinger, né? Vamos honrar a memória de Kissinger. Pergunta ao Laos, ao Camboja, né, o que é Henry Kissinger. Ao Vietnã. A lista é longa, né? Eu estava vendo uma... Hoje eu estava vendo uma lista... Timor-Leste, pois é, hoje eu estava vendo uma lista de, assim, cálculo da influência dele nos massacres em 10 países do mundo, que teriam somado aí uns 3 milhões de mortos. Então ele carregou para a cova junto com ele o peso do assassinato de 3 milhões de pessoas no planeta Terra, na época em que ele era influente. E no caso da Palestina, já que a gente estava falando da Palestina, né, o Henry Kissinger, que foi secretário de Estado dos Estados Unidos, que morreu ontem. Ele deu muito... Sim, e na guerra de 73, o Pentágono queria segurar um pouco o envio de armas para Israel, e ele não permitiu, mandou enviar rápido. E depois, anos depois, ele declarou, para quem quisesse ouvir, que o objetivo todo era isolar a Palestina. Sionista. Mas vamos lá, Gabi, você quer dar a notícia, olha, né? Porque a gente atropelou mas sionista, ele foi parar ele nasceu em 1923. E ele foi parar nos Estados Unidos fugindo da perseguição nazista aos judeus, porque ele nasceu na Alemanha, esse cara. Depois de arranjar mortes pelo mundo inteiro, ganhou o Nobel da Paz. E hoje, com muita propriedade, o pai do Guga Noblat, o Ricardo Noblat, postou lá, né? Ganhou o Nobel. O Nobel é um prêmio criado por Alfred Nobel. Sabe quem que é o Alfred Nobel? É o cara que inventou a dinamite. É isso. Quer dizer, né, é um contrassenso absurdo. Ele morreu aos 100 anos, esse senhor das guerras, né, que é o Henry Kissinger, que a gente citou aqui, morreu aos 100 anos, ex-secretário do Estado norte-americano, né, o Henry Kissinger. Só para não deixar aqui de dar a notícia do porquê que ele veio à tona aqui na nossa conversa, né, gente? Ele, na década de 70, ele participou de um monte muito, de... né, Gabi? Não, porque os assuntos vão surgindo aqui, a gente dá essa contextualizada para o pessoal entender do que a gente estava... Para quem estava fora, assim, e não sabe que a história aconteceu, né, a gente quando eu me lembro, aqui. Aí eu saio falando em cima, fica todo mundo desorientado. Mas que a gente está batendo um papo aqui entre amigos, né? Então, quando eu vejo isso, eu lembro que o Noblat falou hoje, né? O prêmio Nobel tem o nome de Nobel porque o inventor dele, o Alfred Nobel, foi inventor da dinamite. Eu falo, tá certo, dinamite, bomba atômica, qualquer coisa vale. Né? Bomba atômica. Agora, o que eu acho mais incrível, gente, é que se você pegar algumas manchetes de jornais e revistas brasileiros, você vai ver né, ele está sendo enaltecido, uma pessoa como essa. E se você pegar a manchete da revista Rolling Stones, ela fala justamente o contrário. Ela diz o seguinte: Henry Kissinger, um criminoso de guerra amado pela classe dominante dos Estados Unidos, finalmente morreu. Finalmente. Deus o tenha jamais. Porque morreu com 100 anos, né, gente? Ei? Gente, você sabe o que ele falou numa visita recente à Alemanha? Ele disse que o problema da Alemanha é que ela deixou entrar muito estrangeiro, muito imigrante. Recebeu imigrante mais, esse é o problema da Alemanha. O problema nosso é que eu persegui os judeus, esse cara fugiu para os Estados Unidos e virou o que virou, né? Ai, gente, olha, feito esse parênteses aqui dessa história, vamos voltar a falar da guerra, porque
Hoje é o 7º dia de trégua e teve um atentado lá em Jerusalém, né, Lô? 3 pessoas mortas, 6 feridas durante esse ataque, foi a tiros na cidade. O Hamas reivindicou a autoria desse caso e classificou como uma escalada de resistência contra Israel. E aí, logo depois que isso aconteceu, o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, se pronunciou e disse o seguinte: o Hamas tenta assassinar de todo lado. Elô? Piadista, só posso dizer isso. Como assim? 15 mil mortos, mais de 6 mil crianças? E o Hamas é que tenta assassinar de todo lado? Mais de 300 mortos na Cisjordânia, que não é a área do conflito. Hoje teve mais um palestino assassinado na Cisjordânia. Para o quê? 2 israelenses ou 3? E quantos assassinados ontem na Cisjordânia? E no fim de semana, que foram mais de 20? Então, acho que assim, não dá para a gente comprar essa propaganda, né, do coitado do Netanyahu. É triste que haja matança em qualquer lugar, mas é lógico que a resistência vai aumentar, porque a destruição que o Estado de Israel está promovendo nos territórios palestinos ocupados por esse governo colonizador e racista, né, é absurda. Não só matam as pessoas, atiradores de elite, missões militares, matam e destroem toda a infraestrutura. Eu não preciso repetir, a gente está mostrando isso aqui todo dia a gente vê e a gente mostra vídeo de gente sendo assassinada, de estrutura sendo, né, a infraestrutura sendo dizimada, destruída. Então, assim, não tem nem mais o que dizer a respeito disso, né? Foram três. E a tendência da resistência a aumentar, claro que é. Claro que é, porque com esse genocídio absurdo, o que a população vai fazer? Vai sentar e dizer, ok, vou ficar sentada aqui esperando morrer até o dia que vocês resolverem que mataram o suficiente? Não, a resistência vai aumentar, é o que eu falei aqui acho que ontem. O apoio ao Hamas está cada vez maior na Cisjordânia, porque eles não têm mais ninguém para quem olhar como uma força que está tentando defender os direitos desse povo. E o Hamas não tinha tanta força na Cisjordânia, né? Mas vai crescendo. Pois agora vai tendo cada vez mais. Pois isso que você consegue. Quanto mais repressão, mais resistência, né? Elô, a saída. Gente, vamos mudar um pouco aqui para o Brasil de novo, falar sobre o caso Braskem, em Maceió, né, capital de Alagoas, está em estado de emergência. A gente trouxe essa pauta aqui ontem também, porque uma mina desativada da Braskem corre o risco de colapso a qualquer momento. A gente deu isso em primeira mão ontem no Série Notícias e continua acompanhando essa situação. Como é que foi hoje, Elô? Teve alguma coisa que aconteceu que agravou essa situação ou continua tudo mais ou menos na mesma, todo mundo preocupado que esse colapso pode acontecer a qualquer momento? Olha, Gabi, o grau de emergência ficou cada vez mais evidente, porque a Prefeitura de Maceió esvaziou 6 escolas para transformar em abrigo, esvaziou um hospital inteiro, teve que remover os pacientes, o hospital... teve um hospital ali, esqueci o nome dele agora, mas ele teve que remover pacientes para outros hospitais, porque ele está numa área que pode sofrer também. Se essa mina entrar em colapso, ela pode, em efeito dominó, arrastar as outras mais de 30 que tem ali em Maceió. Então, o risco é enorme. Agora, o que fez as autoridades decidiram o quê? Decidiram mandar a polícia para obrigar certas pessoas que ainda estão em algumas das áreas consideradas agora de risco para deixarem as suas casas. Então, na marra, teve gente que teve a polícia botando arma na cara para sair com a avó acamada, que não podia ser retirada. Então, a avó ficou, a pessoa saiu, voltou depois para catar a avó e os animais que ficaram, que não puderam ser retirados, todo mundo, tudo passando fome. Eu tenho telefonemas de pessoas aqui aos prantos, desesperadas, sem saber o que fazer. Eu ontem à noite convenci uma pessoa a ir para casa de um amigo. Falei com ela, você não pode ficar aí, é horrível que você tenha que sair, é horrível, mas
vai dormir em segurança em algum lugar. Depois a gente pensa, né? Depois você pensa o que fazer. Enfim, então a situação lá é desesperadora porque as pessoas não sabem o que fazer. Existe uma descrença nas autoridades enorme, não sabem se estão fazendo isso para elas saírem e a empresa pegar as casas, como já aconteceu no passado. Então é muito complicado. Elô, devia chamar a polícia como ordem judicial para prender os responsáveis por esse estrago, os da Braskem. A polícia devia agir aí para retirar as pessoas, o corpo de bombeiros retira, né? Tem uma moradora da região do Pinheiro que teve que sair às pressas, pressionada pelos policiais, né? O Pinheiro é uma das regiões mais atingidas por esse afundamento. E a dona Sônia, que essa senhora, garante que a casa dela estava fora de risco. Vamos assistir esse vídeo. Ontem nós fomos expulsos à 00:30, praticamente 100 pessoas na porta, com todo tipo de aparato de justiça. Polícia Federal, Polícia Estadual, Guarda Municipal, Polícia Civil, Exército, tudo na minha casa. Minha casa não tem nenhum problema. Eles aproveitaram o problema da Braskem para fazer isso comigo. Como eu passei mal, eu fui socorrida, fiquei só com a camisola que eu estava vestida. E agora eu não posso entrar na minha casa, eu não posso pegar meus remédios, porque eu tomo remédios de uso contínuos. E eu estou aqui em estado de choque. Meu marido saiu só com a roupa do couro, porque eles deram 5 minutos. E como tinha meus 3 netos pequenos que choravam, dentro de casa, entraram na minha casa policiais armados. Entendeu? Foi a pior tragédia que eu já vivi na minha vida, com 65 anos de idade. Eu estou em estado de desespero e pânico. Elô, quem vai indenizar essa gente? Quem vai pagar por tanto sofrimento, tanto transtorno? Né? Isso aí é dano moral irreversível. E eu quero lembrar que você foi a primeira que eu vi, a primeira jornalista a fazer uma série de reportagens sobre esse abuso da Braskem. Agora a grande mídia entrou na história, né? Tá todo mundo. E é bom todo que mundo está falando, né? Agora, Chico, olha a loucura do negócio, né? Você tem, em algumas áreas que não foram consideradas de risco, apesar de estarem coladas nas áreas de risco que foram totalmente evacuadas, você tem gente morando ali pedindo há anos para sair dali, para ter uma remuneração, para ter uma indenização e sair dali. E a empresa dizendo que não, a gente vai revitalizar essa área, vocês vão poder continuar morando aí. Aí agora ontem de noite, no meio da madrugada, falam para essas pessoas, vocês têm que sair daí correndo. Ué, mas não era seguro esse lugar? Vocês não iam revitalizar? Entendeu? Então, é assim... Fala. Não, Gabi. é que tem um outro vídeo, né, de um outro morador de uma área dos Flechais, fica logo abaixo dos bairros que afundaram lá em Maceió. Vamos colocar o vídeo, então, do Valdemir Alves, que mora lá no Flechal, para a gente assistir? Que ontem houve imediatamente um boato rápido que todo mundo teria que sair, deixar os seus imóveis. Só que uma parte da comunidade não aceitou, por quê? Porque, de repente, eles avisaram isso já perto da tardezinha, né? E a gente, até eu mesmo, fiquei constrangido de deixar o meu imóvel e sair para ir embora. E quando eles escutaram que a comunidade não iria querer sair, deixar os seus imóveis, aí saiu essa notícia aí que viria uma força policial, uma futura força policial, talvez com a liminar que o juiz pudesse mandar, para tirar a gente à força. Vocês estão há alguns anos brigando para sair daí, para ter a indenização justa para sair daí. E eles ficam dizendo que vão revitalizar a área, que não tem perigo. Agora, de uma hora para outra, tem perigo? A revitalização que eles querem fazer é justamente com os valores da nossa indenização, para querer empurrar de garganta dentro, desculpa a expressão, um pedaço desse valor, para fazer o que eles querem, sabendo que isso aqui não tem poder econômico mais, para tirar o meu direito e a minha razão. Então, para mim, isso não tem condições de me oferecer uma estabilidade de vida como eu tinha antes. Você não fica com medo de começar esse desabamento, ter um efeito cascata e abrir uma cratera aí perto de vocês? O próprio professor Abel Galindo disse que, em 2020, ele disse que, no futuro, entre 2022 e 2023, para 2023, iria acontecer um colapso nas minas, que as áreas mais próximas iriam sentir esse abalo.
E as áreas mais distantes um pouco, que tivesse conectado esse bairro nessas áreas, o sintoma iria ser as paredes rachando, né? Fissura nas paredes, e é o que está acontecendo. A minha casa aqui apareceu, abriu mais, na frente, abriu rachaduras imediatamente, que eu não sei, que justamente é isso que a gente se vê, e isso causa pânico, causa medo, constrangimento, e a gente não consegue nem dormir bem. A gente estamos sim com medo, viu? Ai, Elô, é isso, né? Inclusive o Arthur Lira se pronunciou a respeito isso que eu ia presidente perguntar. da Câmara. O Lira já tomou alguma providência? No que me consta, além de chefe do Centrão, ele é alagoano, né? Ele disse o seguinte: entrei em contato com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, solicitando prontidão e alerta da Defesa Civil para acompanhar as consequências geradas pela exploração das minas pela Braskem em Maceió. Elô, vamos concluir. Não, nunca se mexeu para fazer nada pela população que sofre ali com a Braskem, né? E o senador Renan Calheiros ontem também, são os arqui-inimigos, né? Ontem ele gravou também um pedido ao governo federal que tomasse providência e mandasse o pessoal dos geólogos federais para ver o que está acontecendo. Então, entra a política aí no meio sempre também, né? Lô, sempre. Vamos continuar acompanhando esse caso, porque corre o risco, corre não, né? Vai piorar a qualquer momento e a gente vai continuar acompanhando. Obrigada por hoje, Elô. Um beijo, querida. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, Elô. Valeu. A gente tem mais um recado aqui. Antes de encerrar, vou te lembrar de novo de uma aula que a gente tem aqui em breve, um encontro entre Eduardos. Eduardo Marinho e Eduardo Moreira vão estar juntos no dia 17 de dezembro. O artista Eduardo Marinho, que largou uma vida bastante confortável que ele tinha para viver nas ruas, ele conta como é que foi essa experiência, como é que é a filosofia de vida e tudo mais. Para participar, você tem que se inscrever agora no icl.com.br/N2 para garantir a sua vaga. Dia 17 de dezembro, às 8 horas da noite, então não perca esse encontro. E agora você fica com o Sinapse CL, tem Roberta Garcia, César Calejão, a partir de agora com o João Feres Júnior, que é mestre e doutor em ciência política. E assim a gente vai encerrando, né, Chico? Vamos, boa noite, geral, comunidade CL. Eu volto na segunda. Então, até segunda-feira, Chico. Até segunda. Um beijo. Um beijo a todos que nos acompanharam. Boa noite, gente. Boa noite aos canais do YouTube e também ao canal Com Brasil. Até amanhã. Põe na agenda que esse vale a pena. 17 de dezembro, domingo, às 8 horas da noite, Eduardo Marinho, filósofo das ruas, sucesso da internet, das redes sociais por suas reflexões e textos, vai dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta. Para você participar dessa aula ao vivo e que não tem replay, clique no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve agora, gratuitamente. A gente se vê lá.